palmas de glória a Deus. Pessoal da tua situação, gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É motivo de grande alegria estar aqui para estar ministrando mais uma vez a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E eu peço que sem perder de tempo, peguem as suas Bíblias e abram no livro de Mateus, no seu capítulo 25, no versículo 14 e 20. Mateus 25, 14, que vai tratar da parábola dos talentos. Todos encontraram? E diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou os seus ganhos, e granjeou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor confiou em mim 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe com alegria na festa do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu olho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então por que você, aleluias, não deu meu dinheiro aos banqueiros? E quando eu voltasse, recebia o meu com juros. Tire o talento deste e entregue ao que tem 10, pois o que tem mais será dado, e grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus e meu Pai, neste momento, diante da Sua presença, meu Deus, eu venho te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos uma vez mais na Tua presença. Venho te agradecendo, meu Pai. Peço ao Senhor que o Senhor possa falar grandemente neste momento, meu Pai. Venha falando no íntimo do coração de cada um, meu Pai, essa mensagem a qual Tu colocaste em meu coração, meu Deus. Peço ao Senhor que o Senhor possa nos alimentar com a Tua palavra, porque, meu Pai, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, meu Pai. Por isso peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos alimentar nesta noite com a Tua palavra, que o Senhor possa nos alimentar, meu Deus, com esta palavra do Senhor, para que nós possamos, aleluia, ser mais abundantes na Tua presença, para que nós possamos, meu Pai, usar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que naquele grande dia possamos apresentar os frutos diante do Senhor, meu Pai. Eu não sei o propósito que se passa no coração de cada um que entrou por essas portas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa usar grandemente o Teu Filho, meu Pai, nesta noite, através da Sua palavra. Peço ao Senhor também, meu Deus, que o Senhor possa usar o Teu Filho mais
as revelações, meu Pai, para o teu povo, meu Deus. Peço ao Senhor, meu Deus, que nós possamos sair daqui fortificados pela tua palavra, meu Deus, e nós não venhamos sair da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos sair daqui diferentes, meu Deus. Por isso eu te peço que o Senhor possa falar grandemente através da tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, porque nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da tua misericórdia, nós precisamos da tua graça, do seu perdão, meu Pai, para que possamos estar diante de ti, meu Deus, porque se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não estaríamos aqui nesta noite, meu Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho a este mundo para perdoar os nossos pecados, para cobrir as nossas transgressões, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa tomar frente deste culto, meu Pai, que o Senhor possa falar, meu Pai, no íntimo dos nossos corações, para que nós possamos sair daqui fortificados pela tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar e louvar o Senhor de suas palmas. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu estava na minha casa pedindo a Deus uma mensagem, aleluia, não só para o coração de igreja, mas também para o meu coração, porque eu faço parte, aleluia. E enquanto eu analisava alguns estudos, Deus me fez vir nesta parábola. Parábola essa que vai tratar 2 dias antes da crucificação de Cristo, a qual Jesus ele estava prestes a se entregar por nós. Eu sei que na história nós vemos que Judas foi aquele que entregou Jesus Cristo, mas nós bem sabemos que Jesus, ali no Vale de Cedron, quando ele estava diante daqueles soldados, aqueles homens armados, que estavam junto com Judas Iscariotes, a qual eles foram prender Jesus, Jesus falou que ele se entregou por amor e ninguém, aleluia, poderia impedi-lo se ele quisesse pedir 12 legiões de anjos. Não seria, aleluia, um trabalho difícil tirar Jesus da mão daqueles homens? Mas Jesus ele fala: eu não preciso de 12 legiões, eu só preciso de 12 apóstolos para levar a minha palavra, porque eu preciso partir. Eu preciso partir. Então eu estou me entregando. E ele se entrega. Então foi 2 dias antes de acontecer isso. Os discípulos estavam pedindo alguma orientação a Jesus sobre os fins dos tempos. E Jesus vai lançar uma mensagem escatológica no capítulo 24 e vai seguindo, capítulo 25 e 26. Aleluia. E neste tópico onde nós paramos, Jesus ele vai falar algo muito importante sobre os talentos que ele entrega aos teus servos. É algo que me chamou muita atenção. Por quê? Porque nós vamos ver Jesus alertando seus apóstolos que ele estava capacitando eles para um grande ministério. Mas na mesma proporção que o ministério é grande, a cobrança também é. E de acordo com que aqueles homens são capacitados durante 3 anos por Jesus, Jesus ele vai lançar essa palavra para eles, para que eles fossem abundantes na presença de Deus. Aleluia! E então Jesus vai direcionar essa palavra, a qual o Senhor ele está para sair de viagem. Isso ele estava ilustrando sobre ele mesmo, que iria partir para o Pai logo em breve, mas ele iria retornar e ele iria requerer os frutos daquela capacitação que ele deu para cada um. Mas se nós analisarmos este sermão que Jesus fala, isso aqui vai contra tudo que nós pedimos a Deus.
Porque Deus não nos dá de acordo com o que nós pedimos quando se fala na maneira de usar, de ser usado na presença dele. Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Aí você me diz, mas ele fez acepção quando ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, não. Ele agiu conforme a capacidade de cada um. Deus seria injusto se ele desse os 5 talentos àquele que enterrou, você imagina. Camarada, 1 talento ele enterrou, imagina se desse 5. E talento a gente pensa que é algo mínimo, mas não é não. Equivaleria na época aproximadamente 20 anos de um salário de uma pessoa, porque 1 talento equivaleria em peso 34 quilos de ouro, e trazendo para a conversão da moeda da época, que era dracma, era aproximadamente 6.000 dracmas. O salário de uma pessoa por dia, um salário de um trabalhador diariamente, era 1 dracma. Você imagina, é o salário de aproximadamente, alguns escritos dizem 20 anos, mas eu fiz o cálculo matemático e não chega a 20. Por isso que eles disseram aproximadamente, mas dá aproximadamente 16 anos, 4 meses e alguns dias. Então, era muito tempo de salário de uma pessoa que foi sobre a mão de um homem. Você imagina Deus chegar diante de você e entregar algo semelhante a 16 anos de trabalho? É muito dinheiro. Então, 1 talento que deu para ele não era coisa pouca não. Mas Deus não foi irresponsável, o Senhor não foi irresponsável ali. Por isso que tem muita gente que não entende. Muita gente quer fazer o que o outro quer fazer e não foca naquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Naquele grande dia Deus não vai te cobrar sobre o que você queria do irmão, porque se você assumir o lugar do irmão, muito provavelmente você não vai ter capacidade para fazer o que ele estava fazendo, porque a sua capacidade é sua e a capacidade dele é dele. Talvez você tenha capacidade para fazer mais coisas, mas não é para você se ensoberbecer e achar que você é melhor do que os outros, porque a cobrança vai vir e você vai ter que prestar conta. Se Deus te usa, dê glória para Ele. Se tem 5, ok, tá bom, dá glória para Deus. Não é para se vangloriar e dizer que tem, porque Deus não nos dá nada para nós dizermos que nós temos. Deus nos dá para nós usarmos para crescimento de seu reino. E Ele vai dando os dons, os talentos, conforme a qualificação de cada um. Porque Deus ele seria injusto se Ele nos desse algo que vai além da nossa capacidade. Por isso que tem muitas orações que nós fazemos e que nós fazemos errados. Tem dons que nós pedimos, mas nós temos que consultar a Deus para saber se esse talento, esse dom que nós queremos na sua obra, nós seremos capazes de suportar este dom. Será que nós seremos capazes de suportar este talento? Isso que nós pedimos diante de Deus? E aí nós pedimos e Deus não dá. Vem uma pessoa nova convertida e Deus dá o que nós pedimos por tanto tempo e não recebemos. E por que Deus deu a ele? É porque Deus deu capacidade. Deus capacitou para ele esse tipo de trabalho. Cada um de nós temos o nosso lugar, isso não faz de nós menores. Limpar a igreja também é ministério. Evangelizar nas ruas é ministério. Glória a Deus! Quem evangeliza as crianças é um ministério. Se você ensina, é um ministério. É um talento que Deus te deu para exercer, para que o seu reino cresça. Mas não queira o que o é do irmão. E não se amedronte também quando o seu ser pouco. Você não deve se amedrontar se o seu talento for aos seus olhos pouco. Porque o que o sermão nos ensina é que era muito. Aquilo que eles acharam que era pouco. E nós podemos tirar 8 lições deste sermão. O primeiro é
Deus não é injusto, é justamente o que eu estou acabando de dizer. Você imagina se uma empresa que está perto de falir, eles chegam e pegam uma pessoa que não é capaz de fazer tal função, de reerguer essa empresa, e dar essa função para essa pessoa. Você imagina quão injusto você está sendo com essa pessoa de dar um cargo tão importante para essa pessoa? Essa pessoa nem vai dormir de noite. Por quê? Porque não era a capacidade dela. Da mesma maneira, Deus não vai te dar algo que vai te sobrecarregar. Deus vai te dar algo que é conforme a sua capacidade, conforme a sua força. Porque Deus não é irresponsável. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E essa parábola também, ela nos ensina que aquilo que era pouco, na verdade era muito. Você imagina se aquele homem pegasse aqueles 34 quilos de ouro, se ele aplicasse, quanto que ele não poderia ganhar pelo seu Senhor? Pelo seu Senhor. Se nós usássemos esse talento que nós temos, seja qual for ele, não olhar para o da direita nem para a esquerda, mas pegar o que está na nossa mão e usar com diligência, você imagina o quanto que você pode ser produtivo para Deus. Glória a Deus. Você imagina o quanto que você pode, não vai haver desculpa, falar, Senhor, mas eu só tinha um dom, só tinha um talento. E ele vai dizer, eu quero os frutos. Porque ele falou para os seus discípulos, eu estou enviando vocês, não é por enviar somente, eu estou enviando vocês para que vocês vão, produzam frutos, e esses frutos venham permanecer. Então Deus envia para ser produtivo. E outra lição que esta parábola nos ensina é que temos o que nós temos, seja lá o que for, não é nosso. Pode cantar, que é uma maravilha, pode pregar, que é uma bênção, pode impor as mãos nos enfermos e eles serem curados, pode expulsar os demônios, mas isso não vem de você. Não é para você se vangloriar, não é para você se gloriar, porque isso que Deus te deu é somente para a glória dele, e ele vai requerer. O próprio Deus disse, meu é o ouro, meu é a prata. O mundo todo pertence a Deus. Nós só estamos respirando agora porque Deus nos concedeu o fôlego de vida. Até o nosso fôlego não nos pertence. Aleluia. Tudo vem de Deus. Os dons que Ele dá aos seus servos para usar é dele. Tem uma certa feita que, em Eclesiastes, se eu não me engano, vai dizer que o que vier nas suas mãos, você faça com toda a sua força. O que vier nas suas mãos para você fazer, você faça com toda a força que você tem. Porque para ser cultura onde vales, não há planejamento, não há ciência, Aleluia. e também não há sabedoria. Ele está dizendo que para onde nós vamos, todos os nossos planos, toda aquela arrogância, todo aquele dinheiro que nós obtemos em vida, nós não vamos levar. Os dons que nós temos, por mais que Deus não tire enquanto nós estivermos vivos, porque o dom ele é dado mediante a graça, é algo que não merecemos, Deus nos dá de boa vontade para usar na sua obra. Por isso que nós vamos ver que existem pessoas que estão no ato do pecado, que estão com a vida toda embaralhada, mas Deus usa ainda para fazer. E ainda Jesus disse, naquele grande dia, muitos dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios, e Jesus vai virar para ele e vai dizer, não te conheço.
Aleluia. porque é dado de boa vontade. Mas não é nosso. Ele nos dá por um momento de tempo. E a parábola também nos ensina que tudo que vem na nossa mão, nós devemos ter a vontade de multiplicar. Deus levanta seus servos com o intuito que o seu reino ele venha se expandir nessa terra. Deus levanta seus servos com um propósito único de granjear mais talentos. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais você fazer para Deus, mais você vai ser aperfeiçoado e mais capacitado você será para fazer. Glória a Deus. Mas quanto menos você faz, automaticamente menos capacidade você tem. Não basta só Deus te dar o talento. Não basta somente Deus te dar o dom. Você precisa usá-lo com diligência. Nós vemos nesses últimos dias que as pessoas que Deus dá dons, o coração tem mudado. O coração tem mudado. E quando começa a vir o destaque, ao invés de dar glória para Deus, as pessoas estão retendo a glória para eles. Não estão se dando conta que esse dom que Deus deu é para eles passar adiante, para multiplicar. Você não pode reter aquilo que não é seu. Jesus falou para os seus discípulos: estou fazendo vocês discípulos, mas vocês vão pelas nações fazendo discípulos também. Não é para você guardar para você. Você imagina se na época do passado, muitos falam hoje: eu não vou usar esse dom, que eu ouço muito, mas estão errados. Eu não vou usar esse dom porque as pessoas estão me idolatrando. E você acha que me idolatravam os apóstolos? Mas eles não olhavam para a multidão que seguia, eles olhavam para aqueles que queriam ser discípulos. Glória a Deus. Porque o importante para Deus são almas sendo salvas. Eu fico observando uma das orações do saudoso missionário Davi Miranda, que ele nunca falou para Deus em suas orações, eu nunca ouvi ele falar para Deus que ele ia parar de usar os dons por causa da multidão que idolatrava, por causa da multidão que o cercava. Mas ele falava: Senhor, me dá dons para me ser útil na tua obra. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus nos dá é para nós ser útil, não devemos olhar para as pessoas, porque os sinais são para que as pessoas creiam em Deus. Se Deus chega é para você usar o dom. Aleluia. Não importa se você vai pregar e multidão vai vir atrás e muitos não vão querer Deus, mas tem muitos que vão querer. Glória a Jesus. Tem muitos que vão querer servir a Deus. Você imagina se nós só pregar que Deus cura, que Deus salva, e Deus nos dá o dom de cura e nós não usamos. E aí Deus virar naquele grande dia e falar: você não quis usar o dom naquele dia, porque você desobedeceu uma ordem minha, que eu não mandei você esconder o dom, mandei você usar. E aí chega naquele grande dia, Deus fala: era para você ter imposto a mão naquela pessoa que ela conseguia ser curada, e ela iria me aceitar, e através dela me aceitar, eu iria trabalhar no Deus dela. Mas porque você reteve o dom, eu não pude trabalhar. Deus nos dá dons para que nós venhamos usá-los. Não importa a multidão. O que importa são as almas sendo salvas. E todas as vezes que nós retemos os dons, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu estou querendo ser igual aquele servo inútil. Eu estou recebendo o dom, mas eu não quero usar. Eu estou enterrando. E naquele grande dia Deus vai cobrar. Naquele grande dia Deus há de cobrar por não usar os dons. Aleluia.
E a parábola também, ela nos ensina que os talentos são muito valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Quando eu estava analisando essa parábola, eu via que aquele que tinha 5 talentos, ele granjeou mais 5, ele entregou os 10 ao seu senhor, e o seu senhor pegou aqueles talentos para ele, é meu, ele pegou, falou, é meu, me dá de volta. E aí ele vira para aquele servo e fala, porque tu foste fiel no pouco, você será posto sobre muito, domine sobre 10 cidades. Você imagina o que é as coisas aqui da terra, mediante aquilo que Deus tem para nós no céu. É por isso que nós temos que usar os nossos talentos, as nossas vocações. Paulo disse que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Haverá recompensa para aqueles que trabalham na obra de Deus. Haverá recompensas para aqueles que se disponibilizam. Ah, mas irmão, você está falando uma mensagem direcionada para crente? Não, é para aqueles também que se apostatou na fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisa voltar e usar esse dom que Deus te deu. Aleluia. Você precisa voltar e usar esse dom que um dia você usava, que um dia você cantava, um dia você pregava, um dia você fazia a obra de Deus, mas em algum momento você parou na caminhada. Isso também é enterrador, porque Deus, Ele nos dá para nós usarmos na Tua presença. Então, a obediência a Deus, quando nós pedimos algo a Ele, que Ele nos dá para usar, haverá recompensa naquele grande dia. Deus há de recompensar aqueles que usam com diligência aquilo que Ele põe em suas mãos. Essa parábola também nos ensina sobre algo muito importante. Aquele homem, Deus chama ele de mau, de perverso, negligente, e ele nem sequer assumiu a própria culpa. Igual o irmão Gabriel estava falando, Adão nem pediu perdão a Deus quando errou. Foi jogar a culpa em quem? Adão jogou a culpa em Deus. A mulher que lhe deste. E quem jogou a culpa no Senhor? Esse servo negligente. Ele falou, a culpa é sua. Aí ele usa uma frase egoísta, que muitos atribuem como algo bom para Deus, mas não, ele mentiu. Ele falou bem assim, tu ajuntas aonde não espalhaste, e tu colhe onde tu não plantaste. Como assim? Como que Deus vai colher o que ele não plantou? Deus não deu talento para ele usar? Deus seria... Isso que ele estava dizendo, um egoísta que colhe onde ele não plantou, se ele não tivesse capacitado ele para fazer. Se ele não tivesse dado aquele dom a ele, e chegasse para ele e falasse, me dá o que é meu, quer meu dinheiro, que dinheiro? Você não me deu dinheiro? Mas não, seu Senhor, ele deu. E esse homem, ele prova aqui que ele nunca foi um convertido, porque ele atribui ao seu Senhor uma qualificação negativa que ele não tem. E aí Deus, ele não pode reter a culpa para ele, porque Deus, ele não era culpado nessa situação. Seu Senhor não era culpado, porque seu Senhor foi justo. Ele viu que ele era capaz de usar um talento somente, e ele deu, mas a pessoa que recebeu o talento, ela não quis fazer. Não sei se talvez ele olhou para o que tinha 5, o que tinha 2, e falou, só me deu 1. Mas é a sua capacidade. E aí ele chega e atribui ao seu Senhor, provando que ele não conhecia o seu Senhor. Ele vai falar que ele colhe aonde ele não plantou. É uma qualificação egoísta dele mesmo. Glória a Deus.
E aí o seu Senhor fala: eu vou te julgar segundo as suas palavras. Se tu sabia que eu era dessa maneira, por que você não pegou o meu dinheiro e deu aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse o meu conjunto? É basicamente igual aos fariseus da época. Os fariseus estudavam a Bíblia, eles conheciam toda a Torá, eles não entravam no céu e queriam impedir quem entrasse. Glória a Deus. É aquela pessoa que está na igreja e ele não faz, mas ele quer impedir quem faz. Ele quer ir contra quem está fazendo. Deus há de cobrar de você, porque você tem qualificação para fazer para Deus. Ao invés de você estar se levantando contra a pessoa, você deve usar o que Deus colocou na sua mão para fazer. Haverá cobrança. Vai falar: mas Senhor, ele está sendo usado em vários dons e eu só fui usado em uma vida toda, mas isso é o que Deus quer que você faça. Glória a Deus. E haverá cobrança. E não adianta inventar desculpas, porque Deus, ele sabe as nossas qualificações e ele vai nos dar algo conforme a nossa capacidade. Então esse homem, no final do texto, ele é lançado no inferno. Não foi por causa dele não ter usado os dons, foi porque ele não tinha intimidade com o seu Senhor, a ponto de nem conhecer o seu Senhor. Ele vai falar qualificações que o seu Senhor não tinha. Isso prova. E Deus, ele fala uma característica para aqueles que serão afastados dele naquele grande dia, que são pessoas que não conhecem Deus, pessoas que não buscam conhecer a Deus. Na sua palavra ele vai dizer que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mas como você está amando a Deus se você não estuda a Bíblia? Como vai dizer que ama a Deus se não se esforça para amar a Deus? Seu entendimento ele tem que ser totalmente aberto através das Escrituras. Você precisa estudar. Quando você está estudando a Bíblia, não precisa ser muita coisa, mas você tirar para estudar pelo menos um capítulo por dia. Glória a Deus. Está no momento ali, para ler a Bíblia, estuda a Bíblia. Você está usando aquilo que veio na sua mão para fazer. Você está mostrando para Deus que você o ama. É necessário conhecer a Deus. Todos aqueles que não conhecem a Deus, de fato, não poderão entrar no reino de Deus. Você vai em qualquer religião da face da terra, qualquer religião, todos eles conhecem o seu livro de cor salteado. Mas você vem para o cristianismo, os crentes não conhecem a Bíblia. E fala que vai morar com Deus. Eu quero morar com Deus, eu te amo, Senhor, dos seus ídolos. E não conhece. Glória a Deus, aleluia. Dizer que ama a Deus sem conhecer Ele é igual falar para um estranho na rua que você ama Ele. A pessoa vai achar que você é maluco. Você nem conhece ela. Está falando que ama? Da mesma maneira, não adianta chegar para Deus naquele grande dia e falar: Senhor, mas eu te amei, eu te amo. E Deus fala: cadê as obras que provam isso? Quis morar comigo, mas você não orava. Quis morar comigo, mas você não estudava a Bíblia, não estudava a minha palavra. Não está escrito na minha palavra, em Deuteronômio 8:3, que não só de convite do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As palavras que saem da minha boca iriam te alimentar, iriam te dar vida, mas você não estuda. Então esse servo é lançado fora por causa dele não conhecer o seu Senhor. E aí esse Senhor, ele pega e manda pegar esse dom, esse talento que ele pegou deste homem, e dá àquele que tinha mais.
Ele fala, mas Senhor, dá aquele que tem mais, esse dom que você não usa e aquela pessoa que usou, vai para ela. Isso quer dizer que quando Deus capacita alguém, nós devemos fazer a nossa parte também. Porque se nós não fazemos a nossa parte e a pessoa fazer a dela, naquele grande dia, a probabilidade de nossas obras, aquilo que era de nós, que era para Deus dar para nós na eternidade, Deus vai dar para outra pessoa. Tudo por causa de negligência. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Então, o último tópico que essa palavra nos ensina é que nem todos aqueles que têm talentos irão morar com Deus. Aleluia. Nem todo aquele que Deus qualifica ele para fazer algo irá morar. Mas vai morar somente aqueles que não inventam desculpas. Irão morar somente aqueles que não olham para as pessoas. Irão morar com Deus somente aqueles que não estão nem aí pelo que o outro irmão está trabalhando na obra. Ele deixa o irmão no canto dele e ele vai fazer aquilo que é para ele fazer. Porque Deus falou, Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino do céu, mas só vai entrar aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele e que nós venhamos usar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Não existe outro meio. E foi só daqui que o Senhor me trouxe, aleluia.